Sucesso é aquilo que acontece com as pessoas que fazem todos os dias as mesmas coisas com ou sem vontade. É exatamente isso que você está fazendo, lendo a Bíblia porque você sabe que você precisa, e a consequência disso vai ser o sucesso em todas as áreas da sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o pastor Leandro Machado, esse é o projeto Bíblia em um Ano. Se você está chegando novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa aqui nos comentários: pastor, cheguei com tudo e bora crescer, avançar dentro de tudo aquilo que Deus tem. Hoje nós vamos ler Atos 18, Juízes 9 e nós vamos ler Jó 38. Bora lá então, pega a sua Bíblia comigo, aumenta o som para a gente fazer a leitura de hoje. E ele diz assim, ó, agora sim, né? Vamos falar de Priscila e Áquila. No vídeo passado falei que a gente ia falar, mas confundi a leitura. E bora lá então, Atos capítulo de número 18, falando agora sobre Priscila e Áquila, lá em Corinto. Ó, 18:1. Algum tempo depois, Paulo deixou em Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois de Cláudio César ter os expulsado, lá de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus quanto gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas eles se opuseram a Paulo e os insultaram. Ele então sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante vou pregar para os gentios. Uma coisa que é legal, as pessoas falam que Paulo, ele tinha um chamado para os gentios, mas vale que ele lembrar que ele pregava para todo mundo, tá bom? Ele pregava para reis, ele pregava para judeus, então ele tinha o principal foco. Mas Paulo não falava assim: não, só foi chamado para gentio, você é judeu, vem aqui que eu não vou pregar. Não, ele não fazia isso não. Teve oportunidade, ele pregava, tá bom? Ele continua no verso 7. Então saiu dali e foi para a casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus, que morava do lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo pregar e creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governante de Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa a Galho, se voltou aos acusadores e disse: ouçam, judeus, sua queixa, se envolvesse algum tipo de delito, algum crime ou algum motivo, poderia até aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavra, em nome da sua lei, resolvam isso com vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. Então os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Galera, o povo era embaçado, hein? E ele diz no verso 18: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi em Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu do navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao ponto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus, e eles pediram que ficassem ali um pouco mais de tempo. E ele continua dizendo, um pouco mais de tempo, mas ele recusou. Verso 21. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, onde subiu a Jerusalém e visitou uma igreja, e em seguida voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou para a Galácia, pela Frígia, e visitando ia fortalecendo todos os seus discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso vindo de Alexandria, e no Egito um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. A galera fala, os estudiosos, que Apolo pregava melhor que Paulo. É por isso que começou a criar um partidarismo. A gente vai ver depois na igreja de Corinto, e eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então diziam que Paulo ele era maior em doutrina do que de Apolo, mas diz que Apolo tinha uma dicção, uma desenvoltura da pregação, se a gente pode assim dizer, melhor do que Paulo.
E ele diz assim no versículo 27: Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso os incentivavam a fazer. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem, e ao chegar foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutavam os judeus com fortes argumentos, usando as escrituras e demonstravam-lhes que Jesus é o Cristo. Então, que coisa legal a gente ver o evangelho aqui de fato crescendo, avançando por todos os lugares, através de homens e mulheres que estavam pregando. Ei, o evangelho precisa ser pregado por mim e precisa ser pregado por você. Fale da palavra para as pessoas, beleza? Bora lá então agora, Juízes, nós estamos lendo lá, nós vimos, né, Deus levanta juiz, liberta o povo, traz paz, aí o povo vai, se prostitui, adultera e abandona tudo de novo, né? Bora lá, vamos ver agora o que vai acontecer, ó. Juízes capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. E olha, esse capítulo aqui é enorme, hein? Olha aqui, ó. Bora lá. Juízes 9, ele diz assim, ó. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: Perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um homem só. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue que vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados de desordeiros que concordaram em segui-lo. Olha que tipo de seguidor lindo, né? Ali, ó, desocupado e desordeiro. Misericórdia. Quem que é esse tipo de gente? Né? Capítulo 9, né? Versículo 5. Ele foi para a casa do seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou os seus 70 meio-irmãos e os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo que fugiu e se escondeu. Olha que chacina. Então, os líderes de Siquém e Bet-Merilo convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube, subiu até ao monte Gerizim e gritou: Ouçam-me, cidadãos de Siquém. Ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez, das árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram a oliveira: Seja o nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser mais alto que as árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: Seja o nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: Seja o nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: Seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: Se querem mesmo ungir-me a rei, venham abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo à vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém, Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Ber, pois tinha medo do seu irmão Abimeleque. Verso 22. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito e gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado 70 filhos de Gideão, e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato dos seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre tal conspiração. Nessa época, Gal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou confiança dos líderes da cidade.
Depois de irem ao campo, colherem uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa de colheita no templo do seu Deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse alguém em alta voz em Gal. Filho de Ebede. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas um filho de Gideão, e esse Zebu é apenas o seu ajudante. Sirvam os verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque, diria a ele: convoque seus soldados e venha lutar. Mas quando Zebu, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gal, ficou muito furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: Gal, filho de Ebede, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército, esconda-se nos campos e pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que acampam saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebede, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gal os viu, disse a Zebu: onde há pessoas descendo do alto das colinas? Olhe lá. Zebu respondeu: são apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gal insistiu: não, são pessoas descendo das colinas. E outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebu se voltou para ele e perguntou: onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse: quem é Abimeleque? E por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gal marchou à frente dos seus líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Verso 40. Abimeleque perseguiu Gal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram no caminho, enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos, armou emboscados nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou os habitantes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal por todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na terra de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou a Abimeleque de que seus habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os seus ombros. Rápido, façam como eu, disse aos seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte. Toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e atacou. Mas quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava na terra jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho e rachou seu crânio. Meu Deus, velho, que loucura. A galera era louca, velho. 54. Sem demora ele disse ao seu jovem escudeiro: tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito ao seu pai, matando 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade, e assim se cumpriu a maldição de Jotão, filho de Gideão. Era um negócio muito louco. Quando era para ser abençoado, pá, bênção de Deus. Aí de repente fazia tudo errado, vixe, maldição, morte e quantas coisas ruins. Misericórdia, meu. Bora lá, Jó 39 então, hein? A gente aí partindo aí já pro final do livro de Jó quase. Vamos ver, será que Jó tá colocando a cabeça no lugar? Ou será que Jó ainda, né, de fato tá falando um monte de asneira? Bora lá, vamos ver. Jó 39, verso 1. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura a gestação? Sabe qual é o momento do parto? Elas se agacham para dar à luz aos seus filhotes e assim as crias nascem. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar.
Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou as cordas? Eu coloquei no deserto, as terras estéreis são o seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes do seu pasto, onde ele procura o capim, acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo ao arado? Acaso ele se levantará em um campo para você? Sendo ele muito forte, pode-se confiar nele? Você pode ir embora, de certo que ele fará o seu trabalho? Pode depender dele para recolher o trigo ou levar a lugares para debulhar os grãos? Verso 13. A avestruz bate as asas alegre, mas não tem plumagem da cegonha. Ela põe seus ovos na terra para que sejam aquecidos no pó. Não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que outro animal selvagem os destrua. Trata seus filhotes com dureza como se não fossem seus. Não se importa se eles morrem, pois Deus não lhe deu sabedoria, nem lhe concedeu entendimento. Quando, porém, ele se levanta para correr, zomba até mesmo do cavalo, mais veloz de seu cavaleiro. Acaso você deu força ao cavalo e ele cobriu o pescoço com uma crina? Deu-lhe habilidade de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso é assustador. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força quando corre para a batalha. Ri do medo e nada teme, não foge da espada. Flechas voam ao seu redor, lanças, dardos faíscam. Agitado e enfurecido, devora o caminho, lança-se à batalha quando a trombeta ressoa. Relincha ao toque da trombeta e fareja de longe a batalha, às esperas das ordens do capitão e do ruído da luta. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a sua águia se eleva e faz o ninho lá no alto. Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali ela caça sua presa, de longe seus olhos avistam. Seus filhotes bebem sangue, onde há um animal morto, ali ela está. Então aqui ele está mostrando, né, para Jó, ele fala assim, você não manda nada, velho, quem tem poder aqui é Deus, né, as coisas acontecem assim, os animais fazem isso, não porque você está dizendo algo, Jó, mas por causa do poder de Deus, da bondade dele, da graça, do favor e tudo mais. Então a gente está percebendo Eliú, né, de fato falando coisas para Jó, Jó falando para Eliú, eles falando, né, entre os amigos, um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente percebe que aos poucos, né, de fato, Jó começa a entender de fato quem é Deus. Gente, que coisa legal, né? A gente viu aqui mais história onde o povo é infiel, né, e desfruta. O povo de Israel era muito infiel, né, mas porque Deus tinha uma promessa com ele sempre dava uma outra chance. Assim também acontece comigo e com você. A gente vê Jó aqui aprendendo, a gente vê o Evangelho avançando no livro de Atos. Muito bom. Se você chegou até aqui, já escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou pregar a palavra. A gente viu lá em Atos, né, Paulo, Apolo, né, e todo mundo indo e pregando, porque isso é muito importante. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos. Eu oro pela vida de cada escudeiro, cada irmão e irmã que diariamente está aqui ouvindo a palavra. Eu oro para que o melhor do Senhor aconteça na vida de cada um deles, no casamento, nas finanças, na saúde, que eles possam brilhar, ser luz por onde quer que eles passarem. Assim, Pai, levantando o teu nome, no nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, gente? Se você não deixou o like, deixa aqui o like no vídeo, compartilha esse vídeo nas redes sociais e até amanhã, nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.